Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos dar início à nossa unidade 3, né, dentro desses estudos aí na língua inglesa. E o tema da aula de hoje, né, desta unidade, são os adjetivos. E a gente tem um objetivo, que é conhecer e utilizar esses adjetivos em inglês, né, e os seus graus, que a gente vai ter dois tipos de graus dentro desses adjetivos. E o que é o adjetivo? O adjetivo, assim como na língua portuguesa, ele é usado para designar as qualidades dos seres ou para dizer como são as pessoas ou as coisas, né? É bom a gente lembrar que os adjetivos, eles qualificam ou caracterizam as pessoas. E em alguns casos, eles vão também restringir coisas e pessoas. Então, ele vai servir tanto para essa questão de qualidade ou característica de pessoas, coisas, dos seres, né, em geral, de países, lugares. E aí, os adjetivos, eles podem ser divididos em dois grupos, né? Duas classes. Os determinativos. Os qualificativos são aqueles que modificam substantivos por uma ideia de qualidade ou propriedade. E os determinativos são aqueles que aproximam ao substantivo, né, uma ideia que lhes restringe a significação quanto à sua determinação definida, posse, número ou lugar. Na língua inglesa, o adjetivo qualificativo não varia em atenção ao número e ao gênero do substantivo a que ele se refere, né? E normalmente, né, ele é usado antes do substantivo. Tranquilo? Como eu falei para vocês, né, ali no início da aula, que os adjetivos eles vão ter dois tipos de graus, né? Vai ter o grau comparativo e o grau superlativo, beleza? Vamos introduzir essa questão dos graus comparativos e superlativos. Comparativo, eu vou comparar uma coisa a outra, né? Quando eu falo sobre superlativo, eu vou intensificar uma característica ou uma qualidade de um ser apenas. E a gente tem alguns adjetivos que são mais usados. Any, another, enough, each, few, many, other, all, both, every, little, no, no other. Então, a gente tem vários, a gente encontra muito nesses textos, né? Esses adjetivos. Grau comparativo. Lembrando que grau comparativo eu vou comparar, né, uma coisa a outra, eu vou comparar um ser a outro. E na língua inglesa, bem assim, a gente tem que aplicar algumas regrinhas dentro do grau superlativo e do grau comparativo, né? A gente vai acrescentar uma letra, a gente vai acrescentar uma letra ou duas letras, né? Sempre a gente tem essa regrinha a seguir quando a gente vai escrever os graus comparativos, né? Quando a gente vai tentar ali comparar uma coisa com a outra dentro da língua inglesa. Olha só, todos os adjetivos, olha, presta atenção na regrinha. Todos os adjetivos de uma sílaba só, seu comparativo de superioridade é formado pelo acréscimo do ER ou do R. Então, a gente vai acrescentar ER ou só o Rzinho nesses comparativos, né, de superioridade quando ele é formado por uma sílaba apenas. No caso dos adjetivos longos, né, ou seja, quando a gente tem muitas sílabas, né, para escrever esse adjetivo, a gente não vai acrescentar nem ER nem R nesse adjetivo. A gente vai usar a palavra more antes desses adjetivos. Então, a gente brinca muito que adjetivos pequenininhos, a gente vai colocar ER ou R. Quando são adjetivos longos, né, que tem muitas letras, né, ele é escrito com bastante letras, a gente vai colocar o more. Por exemplo, grau comparativo, e dentro desse grau comparativo a gente vai ter de igualdade, superioridade, de inferioridade. Olha só, o grau comparativo de igualdade. A gente vai usar as locuções as, blá, 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 as, que vai significar tão, blá, 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 quanto, né? Por exemplo, Mary is as beautiful as you, ou seja, a Maria, ela é tão bonita quanto você. Então, eu estou comparando, né, a beleza da Maria com a sua. E a gente vê que é uma comparação de igualdade. Eu não disse que a Maria é mais bonita que você ou que ela é menos bonita. Então, é uma coisa de igualdade. Tom is not so intelligent as Jim. Ou seja, o Tom, ele não é tão inteligente do que o Jim. Então, vamos ver que a gente também está comparando algo igual, né? Comparativo de igualdade. De superioridade, eu vou dizer que uma coisa é mais do que a outra, né? Ela vai ter uma qualidade mais do que a outra. Por exemplo, Mary is more beautiful than you. Ou more aparecendo aqui.
E sempre que a gente usar o more, nós vamos usar o than. Também essa outra expressãozinha. Ó, Maria é mais bonita que você. Então, eu tô dizendo que é uma coisa superior, né? A beleza da Maria é maior que a sua. Tom is not more intelligent than Jim, né? Então, eu tô dizendo que o Tom, ele não é mais inteligente do que o Jim. Beleza? Então, o more aparecendo aí. Lembrando que, olha só, eu falei para vocês de adjetivos longos, né? Por exemplo, escrito com muitas letras. Beautiful, intelligent. Vamos olhar aqui os exemplos de baixo, esses daqui, e aí vocês vão perceber onde é que a gente vai acrescentar aquela regrinha do R ou do ER. Por exemplo, Mary's car is faster than yours. Ou seja, o carro da Maria é mais rápido do que o seu. A gente vê que o faster, né, que é o adjetivo fast, a palavra fast, é um adjetivo curtinho, né? A gente não usou tantas letras para escrevê-lo. Então, o que nós vamos acrescentar? O ER. Eu não vou dizer assim, Mary's car is more fast than yours, né? Eu só vou acrescentar o ER. Eu não vou precisar do more, nesse caso, né? Dos adjetivos curtinhos. Tom is taller than Jim. Ou seja, o Tom é mais alto do que o Jim. Então, eu não poderia dizer Tom is more tall than Jim. Não, eu vou acrescentar só o ER, até porque tall é uma palavra pequenininha, né? Então, por isso que a gente tem essas regras. A gente sabe que quando são adjetivos longos, a gente vai acrescentar o more, ou quando são os adjetivos pequenininhos, curtinhos, nós vamos acrescentar o R ou o ER. E o grau comparativo de inferioridade? Nós temos o grau comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. No grau comparativo de superioridade, eu vou dizer more. More porque significa mais. Quando eu vou usar o grau comparativo de inferioridade, eu vou usar o less, ou seja, menos. Então, quando é uma coisa superior, é mais. Quando é uma coisa inferior, eu vou usar o less. Por exemplo, Mary is less intelligent than you. Ou seja, eu estou dizendo que a Maria é menos inteligente do que você. Ou less. Aqui, ó. Less intelligent, que é um substantivo grande, longo, que a gente fala. E o than. Beleza? Tom is less popular than Jim. Ou seja, o Tom é menos popular do que o Jim. Acrescentei o less e o than. Tranquilo? E lembrando, gente, que lá nos comparativos, a mesma regrinha, tá? Se for de inferioridade, se for um adjetivo curto, a gente não vai acrescentar o less, tá? A gente vai colocar o ER ou somente o R, beleza? Já no grau superlativo, né, é uma coisa assim que a gente vai intensificar uma característica. Ela é uma forma de um adjetivo que indica que algo tem uma característica em um grau maior que qualquer outra coisa com que se possa comparar em certo contexto. Então, o comparativo, eu vou comparar sempre uma coisa com a outra, um lugar a outro, uma pessoa a outra. E no superlativo, eu vou intensificar uma característica. É como se um ser tivesse uma característica muito maior do que qualquer outra coisa, beleza? Por exemplo, o superlativo se refere ao maior, menor, pior, melhor, mais ou mais importante, né? Por exemplo, he is the tallest in his class. Ou seja, ele é o maior na sala dele, né? Na classe dele. Ou seja, eu quero dizer que nobody is taller than him. Ou seja, ninguém é mais alto, ou seja, maior que ele. Lembrando que a regra lá dos comparativos, a gente acrescenta o ER ou apenas o R. No superlativo, o que eu vou acrescentar? Eu vou acrescentar o ES e o T. Olha aqui. A regra geral, tá, gente? Lembra que, às vezes, toda regra tem exceção. A regra geral é adicionar o EST ao final dos adjetivos. Por exemplo, long, longest. Tall, tallest. Ou, a regra 2. Quando o adjetivo termina em consoante, vogal, consoante, a última consoante deve ser dobrada antes de adicionar o sufixo est. Professora, o que é isso? A senhora enlouqueceu. Eu tenho uma consoante em big, né? Consoante, vogal, consoante, big. Quando acontece isso, né?
eu dobro a outra consoante, né? A última consoante, ou seja, o G, nesse caso, né? O G. E aí, vai virar o quê? Big virou biggest. Tranquilo? Terceiro caso. Quando o adjetivo termina em Y, eu vou trocar esse Y por I antes da adição do sufixo, né? Ou seja, eu corto o Y e vou acrescentar o IEST. Beleza? E aí, alguns adjetivos, eles têm algumas irregularidades, né? Lembrando que quando a gente aprende verbos, né? Lá na língua portuguesa, até na língua inglesa mesmo, a gente lembra dos verbos regulares e dos verbos irregulares. Regulares e irregulares. Os adjetivos na língua inglesa, eles também vão ter essa irregularidade, né? Lembra que a gente não fala assim, ele é o mais melhor, né? A gente fala o melhor, né? O mais bom, né? A gente já usa o melhor. Então, a gente também tem aqui no inglês a mesma coisa. Ao invés de eu falar goodest, eu vou falar best, ou seja, melhor. Far, né, que é uma coisa distante, eu não vou falar more far ou farthest, né? Eu vou usar o farthest ou furthest, viu? A gente vê que a gente acrescentou aí, ó, T-H-E-S-T. Então, acrescentou muitas outras letrinhas além do que a regra. E o more, a gente não vai falar morest, né? A gente vai falar most, beleza? Então, é bom que vocês tenham gravado essa questão aqui desses superlativos irregulares, tá bom? Que são os que mais aparecem. O good, far e o more. E na regrinha aí quinta, em vários adjetivos não se usa o sufixo est, mas sim a palavra most. Lembra que em alguns adjetivos a gente usava o more ao invés de acrescentar o ER? Nesse caso aqui dos superlativos, quando são adjetivos longos, assim como nos comparativos, ao invés de a gente usar o more, né, porque lá é comparativo, aqui no superlativo nós vamos usar a palavra most, M-O-S-T, beleza? Por exemplo, eu não vou falar assim, beautiful last, não, eu vou dizer most beautiful, tranquilo? E aí, dentro desse, assim como nos graus comparativos, nos graus superlativos eu vou ter as subdivisões. No grau superlativo relativo de superioridade, eu vou dizer o the most, né? Eu vou usar esse the most. Aqui, ó. Por exemplo, Mary is the most interesting girl of the school. Beleza? Então, o que eu disse? Que a Maria é a menina mais interessante da escola. Eu não comparei a Maria a outra menina na questão dos interesses, né? Na qualidade, na característica de ser interessante. Mas eu estou intensificando uma característica da Maria, beleza? Tom is the most intelligent student in his class. Ou seja, o Tom é o aluno mais inteligente da sala, né? Eu intensifiquei essa característica do Tom. Lembrando que a gente usou o the most. Lembrando que a gente não usa o the more, tá? A gente só usa o more lá no comparativo. No superlativo que a gente vai usar o the most. E aí, se a gente usa o the most para adjetivos longos, a gente vai usar o EST para adjetivos curtos, né? Por exemplo, Tom is the oldest boy in his class. Ó, não dizemos que Tom is the most old, não, porque é um adjetivo curto, então a gente vai acrescentar o EST. Então, eu disse que o Tom é o menino mais velho da sua sala. This is the happiest girl I know. Ou seja, esta é a menina mais feliz que eu conheço. Eu não disse is the most happy, não. Is the happiest. Tranquilo? E para terminar, se temos o grau superlativo relativo de superioridade, nós vamos ter o de inferioridade, beleza? E aí, alguns adjetivos também vão entrar nessa regra por serem irregulares, tá bom? Por exemplo, good, né? Vai virar better ou best, né? Bad, worse ou worst. Então, é importante que vocês tenham essa tabelinha aqui no caderno de vocês, tá bom? Essa questão dos adjetivos irregulares. E como que a gente forma o comparativo ou superlativo dos adjetivos de uma ou duas sílabas terminado em Y, precedidos de consoante? Por exemplo, funny, funniest. Igual eu falei para vocês que a gente tira o Y e acrescenta o IEST. Por exemplo, boozy, boosier.
né? Então, eu tirei aí esse Y e acrescentei o ER, né? Quando é, por exemplo, funniest, é superlativo. Então, eu tiro o Y e vou acrescentar o IS e EST. Quando é no comparativo, eu tiro o Y e acrescento o IER. Tranquilo? Pessoal, esse conteúdo, às vezes vocês falam assim, tem muitas regras, mas se a gente vai copiando as palavras, a gente vai treinando com as questões, tanto da apostila quanto até mesmo de outros livros que vocês possam ter em casa ou até mesmo na internet, a gente consegue pegar bem rapidinho essa questão das regras, tranquilo? Dica para vocês, façam as atividades e coloquem esta tabelinha aqui, ó, principalmente desse que fala sobre good e bad, tá bom? Que esse daqui é um dos que mais a gente vai ver nos textos e também que mais cai nas provas, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima unidade.